Sua pureza permaneceu intacta, como um segredo guardado entre suspiros e silêncios. Por 20 anos, Laura esperou. Seus olhos verdes olhando o horizonte, suas mãos trêmulas acariciando lembranças. A chuva batia em sua janela, como lágrimas do céu que acompanhavam sua dor. Quando acreditava que o amor era apenas uma cicatriz antiga, o destino a colocou frente a uns olhos que jamais esqueceu. Entre a poeira do deserto e o aroma de café velho, duas almas voltaram a reconhecer-se. Se esta história te lembrou que nunca é tarde para recuperar o perdido, presenteie-nos com um coração. É mais do que um gostei. É um abraço àqueles que esperaram uma segunda oportunidade. E agora, conte-nos, como você acha que terminará esta história de amor que desafiou o tempo? O sol do entardecer tingia de ouro e carmesim o horizonte. De Riacho Seco, quando Horácio Prado parou sua caminhonete em frente à antiga Armarinho. Os anos haviam desenhado sulcos em seu rosto curtido, como se o tempo e o vento do deserto do Arizona tivessem escrito nele uma história de ausências. Suas botas levantaram uma pequena nuvem de poeira ao descer do veículo, e por um instante ele parou para contemplar o edifício de madeira que permanecia quase idêntico às suas lembranças. O tinido da campainha anunciou sua entrada. O aroma de café fresco e especiarias misturava-se com o de poeira e madeira velha. Horácio tirou o chapéu, um gesto automático de respeito que sua mãe havia lhe inculcado décadas atrás. Seus olhos, acostumados ao brilho inclemente do deserto, demoraram alguns segundos para se adaptar à penumbra interior. Foi então que a viu. Laura Maria estava de costas, organizando latas em uma prateleira. O cabelo, antes da cor do trigo maduro, agora exibia alguns fios prateados presos em uma trança que caía sobre suas costas. Vestia um simples vestido de algodão azul, e seus movimentos conservavam aquela graça que Horácio recordava em seus sonhos mais persistentes. O tempo pareceu parar quando ela, sentindo uma presença, girou lentamente. Os olhos claros de Laura, aquele verde água marinha que tinha sido seu norte durante 20 anos de ausência, se arregalaram em assombro. A cesta que segurava escorregou entre seus dedos, e várias latas rolaram pelo chão de madeira, criando um estrondo que pareceu amplificar-se no silêncio repentino. Horácio, sussurrou ela com a voz mal audível, como se pronunciar seu nome depois de tanto tempo fosse invocar um fantasma. Ele tentou sorrir, mas seu rosto parecia ter esquecido como fazê-lo. Só pôde ficar ali, imóvel, com o chapéu entre as mãos e 20 anos de palavras não ditas, entaladas na garganta. Você, murmurou Laura finalmente, enquanto um tremor sutil percorria suas mãos. Você não sabe de nada. E antes que Horácio pudesse articular qualquer resposta, ela deu meia volta e se afastou apressadamente para a despensa, deixando para trás o eco de seus passos e um homem que sentia que acabara de perdê-la pela segunda vez. Naquela noite, a velha casa da família Prado rangia sob o vento do deserto. Horácio permanecia sentado junto à janela, com uma lâmpada de querosene como única companhia. O reencontro havia revivido as brasas de um fogo que nunca tinha se extinguido por completo. Com movimentos lentos como se realizasse um ritual, abriu o baú de cedro que guardava ao pé de sua cama. O aroma de madeira e lembranças escapou como um suspiro. Suas mãos, ásperas pelo trabalho da terra, reviraram fotografias amareladas e objetos que conservavam o calor de outra época. Finalmente encontrou o que procurava. Uma velha Bíblia familiar, com as páginas gastas pelo tempo e pelas orações. Abriu-a com reverência e extraiu uma carta dobrada com precisão. O papel, frágil como a memória, parecia prestes a desintegrar-se sob seus dedos. A caligrafia de Laura continuava tão elegante quanto ele se lembrava. As palavras escritas 20 anos atrás ganharam vida diante de seus olhos. Meu querido Horácio, quando você ler estas linhas, eu já estarei longe de Riacho Seco. Não tenho a coragem de me despedir olhando em seus olhos, porque sei que minha resolução desvaneceria como a névoa matinal. Não é minha vontade que me afasta de você. As sombras e correntes invisíveis que me arrastam para longe do único lugar onde meu coração encontrou paz. Peço perdão por esta fuga covarde,
por este silêncio que nos condena a ambos. Quero que saiba que o que tivemos não foi uma miragem do deserto. Foi real, tão real quanto o sol que nos viu crescer juntos. Algum dia, quando eu for livre, retornarei. Se até lá seu coração tiver encontrado outro caminho, eu entenderei. Mas se, como o meu, ele continuar fiel ao que fomos, talvez o tempo nos conceda uma segunda oportunidade. Sua para sempre, Laura. Horácio dobrou a carta com cuidado e a apertou contra seu peito. As perguntas que o haviam atormentado durante 2 décadas começavam a tomar forma. Laura havia retornado, tal como prometeu. Mas o que a tinha mantido afastada por tanto tempo? E por que agora fugia dele como se temesse sua presença? Através da janela, observou as estrelas que salpicavam o céu noturno do Arizona. Amanhã buscaria respostas. Desta vez não permitiria que ela desaparecesse sem explicações. Amanhã trouxe consigo um céu de um azul impossível e um calor que se agarrava à pele como uma segunda camada. Horácio dirigiu-se à pequena casa nos arredores do povoado, onde vivia Dona Esther. A parteira e curandeira que havia trazido ao mundo quase todos os habitantes de Riacho Seco. A anciã o recebeu em sua varanda, sentada em uma cadeira de balanço de vime que protestava suavemente a cada movimento. Seus olhos, nublados por cataratas incipientes, mas ainda perspicazes, o estudaram com interesse enquanto ele se aproximava. Sabia que viria, disse ela apontando para uma cadeira vazia ao seu lado. Sente-se, filho. Você tem a aparência de alguém que viu um fantasma. Horácio sentou-se tirando o chapéu. O aroma de ervas medicinais e pão fresco pairava no ar, misturando-se com o perfume das buganvílias que trepavam pelas paredes de adobe. Eu a vi, Dona Esther. Depois de tanto tempo. A anciã assentiu como se já conhecesse cada palavra que ele iria pronunciar. Laura Maria retornou para onde pertence, murmurou, enquanto seus dedos nodosos teciam algo invisível. Era questão de tempo. Por que ela foi embora? Perguntou Horácio com a voz rouca pela emoção contida. A carta dela dizia que alguém a obrigou, mas nunca mencionou quem nem por quê. Dona Esther soltou um suspiro longo e pesado, como se preparasse para desenterrar um segredo longamente guardado. Foi Marta Maria, a mãe de Laura, revelou finalmente. Essa mulher tinha a vontade de ferro e o coração igualmente duro. Nunca aprovou o que havia entre vocês. Horácio franziu a testa, lembrando-se da elegante viúva que dirigia a biblioteca do povoado com mão firme. Por quê? Que objeção ela poderia ter? Dona Esther olhou-o diretamente nos olhos, e em seu olhar havia uma mistura de compaixão e dureza. Sua situação, filho. Um homem viúvo com 2 filhos pequenos e uma fazenda à beira da ruína. Respondeu sem rodeios. Marta tinha outros planos para sua filha. Laura era jovem, educada, a professora do povoado. Na visão de Marta, merecia algo melhor do que se prender a um homem com tantas responsabilidades e tão poucas perspectivas. As palavras atingiram Horácio como pedras. Suas mãos calejadas se fecharam com força sobre o chapéu que segurava. Então ela a afastou de mim, murmurou, mais para si mesmo do que para a anciã. Ela a enviou para Phoenix com uns parentes, continuou Dona Esther. Convenceu-a de que estava lhe fazendo um favor, que você poderia refazer sua vida sem o fardo de sustentar uma esposa jovem. Disse-lhe que seu orgulho jamais permitiria aceitar a ajuda da família Maria para salvar sua fazenda. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, rompido unicamente pelo ranger rítmico da cadeira de balanço e o canto distante de um pássaro solitário. E agora Marta? Marta Maria está em seu leito de morte, completou Dona Esther. Essa é a razão pela qual Laura retornou, para fazer as pazes com seu passado, antes que seja tarde demais. Horácio assentiu lentamente. Não havia raiva em seu coração, apenas uma tristeza profunda pelos anos perdidos e pelas possibilidades murchas pelo orgulho e pelos preconceitos. Obrigado, Dona Esther, disse levantando-se com esforço. Agora entendo muitas coisas. A anciã o observou enquanto ele se afastava, e um sorriso enigmático desenhou-se em seu rosto enrugado. O tempo é um rio estranho, Horácio Prado, murmurou para si mesma. Às vezes,
Ele nos devolve o que acreditávamos ter perdido para sempre. O entardecer dourava as janelas da pequena pensão quando Horácio, depois de horas de indecisão, finalmente se decidiu a bater na porta do quarto número 7. Seu coração batia com a força de seus 20 anos, como se o tempo não tivesse passado entre eles. Laura abriu a porta com expressão cautelosa. Usava o cabelo solto agora, e a luz do ocaso o convertia em um halo acobreado ao redor de seu rosto. Por um instante, pareceu que ia fechar a porta, mas após uma breve hesitação, afastou-se para deixá-lo entrar. O quarto era simples. Uma cama com colcha de crochê, uma escrivaninha de madeira junto à janela e uma cadeira de balanço onde repousava um xale de lã. Sobre o criado mudo, Horácio reconheceu um pequeno relicário de prata que ele mesmo lhe havia presenteado em outra vida. Permaneceram de pé, separados por décadas de silêncio e perguntas sem resposta. Finalmente foi Laura quem quebrou o feitiço. Suponho que você falou com Dona Esther, disse com voz suave, mas firme. Horácio assentiu, tirando o chapéu com um gesto que revelava seu nervosismo. Ela me contou sobre sua mãe, sobre por que você foi embora. Laura desviou o olhar para a janela, onde o deserto começava a mergulhar na penumbra violácea do crepúsculo. Minha mãe sempre teve boas intenções, murmurou. Equivocadas, mas boas. Acreditou que estava me protegendo. De mim? Perguntou Horácio, com um toque de amargura na voz. Laura negou suavemente com a cabeça e, em um gesto inesperado, aproximou a mão do rosto dele, parando a poucos centímetros sem chegar a tocá-lo. Da vida, Horácio. Das dificuldades, do sofrimento, respondeu com os olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Eu era jovem, ingênua. Acreditei em suas palavras quando me disse que você estaria melhor sem mim, que seus filhos precisavam de uma mãe com experiência, não de uma moça que mal sabia cuidar de si mesma. Horácio fechou os olhos brevemente, sentindo o fantasma daquele carinho que não chegava a se materializar. Eu nunca quis ir embora, continuou ela, retirando finalmente a mão. Fui covarde. Deveria ter enfrentado-a. Deveria ter lutado pelo que era nosso, mas tinha medo. Medo de não ser suficiente para você, para seus filhos. Você poderia ter me contado a verdade, respondeu ele com a voz rouca pela emoção. Poderíamos ter encontrado uma solução juntos. Laura sorriu tristemente. Era outra época, Horácio. As filhas obedeciam às suas mães, especialmente as filhas solteiras que viviam sob seu teto e sua tutela. Um silêncio cheio de palavras não ditas flutuou entre eles. Lá fora, as primeiras estrelas começavam a cintilar no firmamento. E agora? Perguntou finalmente Horácio, com o coração na garganta. Laura olhou-o diretamente nos olhos, e em seu olhar havia uma mistura de resignação e esperança. Agora sou apenas uma mulher que nunca pertenceu a mais ninguém, confessou. Uma tola que guardou um amor impossível durante 20 anos, como quem conserva uma flor seca entre as páginas de um livro. Horácio deu um passo em direção a ela, encurtando a distância que os separava. Nunca é tarde demais para reescrever nossa história, Laura. Ela fechou os olhos, como se as palavras lhe causassem uma dor física. Não sei, Horácio. Tantos anos se passaram. Somos pessoas diferentes agora. Diferentes, sim, concedeu ele. Mas o coração... O coração às vezes se obstina em lembrar. Laura assentiu levemente, e nesse pequeno gesto, Horácio viu um raio de esperança. Não era uma promessa, mal era um começo, mas pela primeira vez em 20 anos sentiu que o futuro não estava selado pelos erros do passado. Os dias começaram a se entrelaçar em uma rotina frágil e preciosa. Laura, sem anunciá-lo com palavras, começou a visitar a Fazenda Prado todas as manhãs, levando consigo cestas com pão recém-assado e geleias caseiras. No início, suas conversas eram breves, quase formais, como se ambos temessem quebrar o delicado equilíbrio que estavam construindo. Em uma manhã particularmente luminosa, Horácio a encontrou no curral, observando com fascínio uma égua alazã que pastava tranquilamente. Ela se chama Papoula, disse ele, apoiando-se na cerca de madeira, por causa da cor de sua pelagem. Laura sorriu, um gesto que iluminou seu rosto de tal maneira que fez o coração de Horácio disparar. É linda, respondeu ela, estendendo a mão para o animal, que se aproximou cautelosamente. Sempre gostei de cavalos, embora nunca tenha aprendido a montar corretamente.
Horácio a olhou de soslaio, surpreso com a confissão. Nunca? Mas quando jovem você dizia que seu sonho era percorrer o Grand Canyon a cavalo. Laura acariciou o focinho aveludado de Papoula e um rubor sutil tingiu suas bochechas. Há muitos sonhos que ficaram em suspenso, Horácio, murmurou com o olhar perdido no horizonte. Aprender a montar é apenas um deles. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, rompido unicamente pelo relincho ocasional da égua e o sussurro do vento entre os álamos que margeavam a propriedade. Eu poderia te ensinar, ofereceu-se ele finalmente, com a voz ligeiramente trêmula, como se estivesse propondo algo muito mais significativo do que simples lições de equitação. Laura olhou para ele, e em seus olhos verdes brilhou uma faísca que ele reconheceu do passado. Eu gostaria disso, respondeu ela simplesmente. A partir desse dia, todas as tardes, quando o calor do deserto começava a diminuir, Horácio e Laura se encontravam no curral. Ele a ajudava a montar, segurando as rédeas enquanto ela se acostumava ao movimento do animal. Suas mãos se roçavam ocasionalmente, e cada contato era como uma pequena descarga elétrica que percorria seus corpos. Não falavam do passado durante essas sessões. Limitavam-se ao presente. Instruções sobre como sentar corretamente na sela, comentários sobre o caráter dócil de Papoula, observações sobre o clima em mudança. Mas em cada palavra trocada, em cada olhar, em cada sorriso compartilhado, tecia-se novamente o fio de cumplicidade que o tempo havia desfeito sem conseguir romper. Em uma tarde, enquanto Laura escovava a pelagem de Papoula após a lição, Horácio notou que ela usava o relicário de prata que ele havia visto em seu quarto. Você o conservou, disse, apontando para a joia com um movimento do queixo. Laura levou instintivamente a mão ao relicário, como se buscasse assegurar-se de que ainda estava ali. Nunca o tirei, confessou com a voz mal audível, nem por um único dia. Horácio sentiu que algo se desatava em seu interior. Um nó que estivera presente por tanto tempo que já fazia parte dele. Quis dizer algo, mas as palavras pareciam insuficientes. Em seu lugar, estendeu sua mão calejada em direção a ela. Laura observou aquela mão por um instante, que pareceu conter toda uma vida. Em seguida, deixou a escova sobre um poste da cerca e, lentamente, como quem se aproxima de um altar, colocou sua mão sobre a dele. Seus dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se nunca tivessem deixado de fazê-lo. Estamos velhos para essas coisas, você não acha? Murmurou Horácio, com um sorriso tímido desenhando-se sob seu bigode grisalho. Laura apertou suavemente sua mão e respondeu com simplicidade. O coração não sabe contar rugas, Horácio. E naquele momento, sob o céu infinito do Arizona, ambos compreenderam que estavam começando a recuperar algo que nunca haviam perdido por completo. O som de um motor potente rompeu a quietude da manhã. Horácio, que estava consertando uma cerca no limite da propriedade, levantou o olhar para ver uma caminhonete preta se aproximando pela estrada empoeirada. O veículo parou a poucos metros dele, e do interior desceu um homem alto e forte, vestido com roupas de cidade que contrastavam com o ambiente rural. Horácio sentiu o coração disparar ao reconhecer seu filho mais velho. "Thaeti Tomás", murmurou abaixando o martelo e tirando as luvas de trabalho. Tomás Prado, aos 40 anos, era a viva imagem do que Horácio havia sido em sua juventude, exceto por aquela dureza no olhar que nunca havia sido parte do caráter do pai. Aproximou-se com passos firmes, e por um instante, Horácio pensou que ele iria abraçá-lo. No entanto, Tomás parou a uma distância prudente e estendeu formalmente a mão. "Pai", disse com uma voz grave que denunciava anos de cigarros e uísque. "Há quanto tempo?" Horácio apertou a mão de seu filho, notando o quanto se parecia com a sua própria. Grande, forte, marcada pelo trabalho duro, embora de maneira diferente. 3 anos, respondeu, sentindo o peso de cada mês de ausência. "O que o traz por aqui?" Tomás olhou ao redor, avaliando a propriedade com olhos críticos. "Ouvi rumores no povoado", disse finalmente, com um tom que oscilava entre a acusação e a curiosidade. "Dizem que a fazenda Prado está ressurgindo de suas cinzas, e que você não está sozinho nessa tarefa." Horácio sentiu uma sombra cruzar seu rosto. Os boatos viajavam rápido em Riacho Seco, mas ele não esperava que chegassem até Phoenix, onde Tomás dirigia um negócio de construção. "Venha para casa", respondeu, evitando a insinuação.
Você deve estar cansado da viagem. Durante o breve trajeto até a casa principal, Horácio notou como seu filho observava cada detalhe. A nova pintura branca nas cercas, o celeiro consertado, a horta que começava a florescer junto ao poço. Eram os sinais visíveis de uma ressurreição que havia começado com o retorno de Laura. Entraram na cozinha, onde o aroma de pão recém-assado pairava no ar. Sobre a mesa, uma cesta coberta com um pano bordado continha os pães que Laura havia trazido naquela manhã, antes de retornar ao povoado para visitar sua mãe doente. Tomás parou abruptamente ao ver a cena doméstica. Então é verdade, murmurou com um tom que Horácio não soube interpretar. Laura Maria voltou à sua vida. Horácio serviu 2 xícaras de café antes de responder. Colocou-as sobre a mesa e sentou-se, indicando ao filho que fizesse o mesmo. Laura retornou a Riacho Seco para cuidar de sua mãe doente, explicou com calma. E sim, nos reencontramos. Tomás sentou-se, mas deixou a xícara de café intacta à sua frente. Depois de 20 anos, disse com uma risada seca e sem humor. A mulher o abandona sem explicação quando você mais precisava. Desaparece durante 2 décadas. E agora retorna como se nada tivesse acontecido. Horácio sentiu a raiva subir por sua garganta, mas a conteve. Tomás tinha apenas 10 anos quando Laura se foi. Não podia entender a complexidade daquela separação. As coisas não foram tão simples, filho. Não? Replicou Tomás, inclinando-se para a frente. Eu me lembro perfeitamente como foi. Um dia ela estava aqui, me ensinando a ler, prometendo que sempre estaria por perto para nós. No dia seguinte, havia desaparecido. E você? Você se transformou em uma sombra durante meses. As palavras atingiram Horácio como um golpe físico. Era verdade. O abandono de Laura não só o havia devastado, mas também a seus filhos, que tinham chegado a amá-la como uma segunda mãe. Houve circunstâncias que desconhecíamos, tentou explicar. A mãe dela a obrigou a partir. Ela não queria nos deixar. Tomás soltou uma gargalhada amarga. E você acredita nela? Ela convenientemente retorna quando a mãe está morrendo. Provavelmente para garantir a herança. E de passagem, se aproxima de você um homem sozinho com uma propriedade que está começando a recuperar seu valor. Horácio bateu na mesa com a palma aberta, fazendo as xícaras tilintarem. Já chega, Tomás. Não vou permitir que você fale assim dela. Seu filho olhou para ele com uma mistura de surpresa e desprezo. Então você a defende? Depois de todo o mal que nos causou? Defendo a verdade, respondeu Horácio, levantando-se com dignidade. Que a verdade é que Laura Maria é uma mulher mais digna do que muitos homens que conheci. Se você não pode respeitá-la, ou pelo menos respeitar meus sentimentos por ela, talvez seja melhor que siga seu caminho. Tomás também se levantou, com os olhos brilhantes de uma emoção que poderia ter sido raiva ou dor. Você a escolhe em detrimento de sua própria família? Horácio negou com a cabeça, sentindo que cada palavra pesava como uma pedra. Não estou escolhendo ninguém em detrimento de ninguém. Só peço que você abra seu coração para a possibilidade de que as pessoas cometam erros, se arrependam e mereçam uma segunda oportunidade. Por um instante, pareceu que Tomás iria dizer algo mais, mas finalmente deu meia volta e saiu da cozinha sem pronunciar palavra. Momentos depois, Horácio ouviu o motor da caminhonete ligando e se afastando pela estrada de terra. Ficou sozinho na cozinha, com o coração dividido entre o amor pelo filho e o sentimento renascente por Laura. Pela primeira vez em muito tempo, perguntou-se se, afinal, a felicidade sempre deveria vir acompanhada de um preço tão alto. Laura caminhava pela trilha que levava à casa de sua mãe, com um buquê de flores silvestres em uma mão e o peso de anos de silêncio e reproches no coração. A casa de Marta Maria, uma construção vitoriana que se destacava entre as simples moradias de Riacho Seco, erguia-se no final do caminho como um lembrete da distância que sempre existira entre elas. Sua mãe, sempre aspirando à grandeza, ela ansiando pela simplicidade autêntica. Entrou sem bater, como havia feito desde seu retorno 3 semanas atrás. O interior estava imerso em uma penumbra artificial, com as cortinas perpetuamente fechadas por ordem de Marta, que não suportava que o sol revelasse a deterioração dos móveis. Na realidade, pensava Laura, o que sua mãe não suportava era que a luz expusesse sua própria deterioração. A enfermeira, uma mulher robusta de origem navajo chamada Sara,
Recebeu-a com um gesto silencioso da cabeça. Ela perguntou por você a manhã toda, informou em voz baixa. Hoje está lúcida, mas inquieta. Laura assentiu, agradecida pela informação. Os dias bons eram escassos ultimamente. A doença havia começado a nublar a mente de Marta, tanto quanto havia consumido seu corpo. Parou diante da porta do quarto principal, respirou fundo e entrou. Marta Maria jazia sobre almofadas de seda, um espectro da mulher imponente que havia sido. Seu cabelo branco, no entanto, estava perfeitamente penteado, e um xale de caxemira cobria seus ombros frágeis como asas de borboleta. Apesar de seu estado, mantinha aquele ar aristocrático que sempre a havia caracterizado. "Você está atrasada", foi sua saudação com uma voz surpreendentemente firme. Laura depositou as flores em um vaso já preparado junto à janela. "Bom dia, mãe", respondeu com serenidade acostumada à falta de afeto em suas trocas. "Estive ajudando na escola esta manhã. A professora Joana está doente." Marta a observou com olhos semicerrados, avaliando-a como sempre o havia feito. "Você continua com essa mania de ajudar a todo mundo", comentou com um toque de desprezo. "Nunca aprendeu a pensar primeiro em si mesma." Laura sorriu levemente enquanto ajeitava as cortinas para deixar entrar um pouco de luz, ignorando a careta de desgosto de sua mãe. Talvez seja porque temos ideias diferentes sobre o que significa pensar em si mesma. Sentou-se na poltrona junto à cama, preparando-se para a hora da leitura, que fazia parte de sua rotina diária. No entanto, antes que pudesse abrir o livro, Marta falou novamente com um tom que Laura não ouvia há anos. Vulnerável. "Eu a vi com ele ontem na loja de Simão", disse referindo-se claramente a Horácio. "Você parecia feliz." Laura sentiu o coração acelerar. Não esperava esta conversa, pelo menos não hoje. "Eu estava", admitiu, decidindo que a honestidade era o único caminho possível a esta altura. "Eu estou quando estou com ele." Marta fechou os olhos brevemente, como se as palavras lhe causassem dor física. "Depois de tudo o que fiz para separar você desse homem", murmurou mais para si mesma do que para a filha. "Você volta para ele como uma mariposa para a chama. Não foi sua decisão naquela época, e não é agora", respondeu Laura com firmeza, mas sem agressividade. "Sou uma mulher de 50 anos, mãe. Não uma menina que precisa ser protegida de seus próprios sentimentos." Um silêncio tenso instalou-se entre elas. Marta observava o teto, como se ali pudesse encontrar as palavras adequadas. "Você sabe por que me opus tanto?" "Quer-se Nancy?", perguntou finalmente. Laura assentiu lentamente. "Porque você pensava que ele não era suficiente para mim." "Um viúvo com 2 filhos e uma fazenda à beira da ruína." Marta negou fracamente com a cabeça. "Porque vi em seus olhos quando você olhava para ele o mesmo brilho que tive quando olhava para seu pai", confessou, com a voz embargada por uma emoção que raramente mostrava. "E soube que você estaria disposta a sacrificar tudo por ele, como eu fiz por Guilherme. Minha beleza, minha juventude, meus sonhos, tudo entreguei por amor. E quando ele morreu, fiquei vazia, sem nada próprio a que me agarrar." Laura sentiu as lágrimas virem aos olhos. Nunca, em toda a sua vida, sua mãe havia lhe falado assim. "Eu não queria isso para você", continuou Marta, estendendo uma mão trêmula em direção à filha. "Queria que você fosse independente, que construísse sua vida sobre alicerces mais sólidos do que o amor de um homem." Laura tomou a mão de sua mãe entre as suas, sentindo sua fragilidade. "Mas ao me separar de Horácio, você me condenou a uma vida pela metade", respondeu com suavidade. "Construí uma carreira, sim. Viajei e conheci o mundo, mas sempre houve um vazio que nada pôde preencher." Marta a olhou com uma mistura de resignação e arrependimento. "E agora? O que você fará agora que eu não estarei mais para me interpor?" Laura respirou fundo antes de responder. "Vou tomar as rédeas da minha vida, mãe. Vou descobrir se Horácio e eu ainda podemos construir algo juntos ou se já é tarde demais. Ele a deserdará se você o escolher", advertiu Marta, com um último lampejo de sua antiga autoridade. Laura sorriu com serenidade. "Então serei pobre, mas livre", respondeu com uma determinação tranquila. "Pela primeira vez em minha vida." Marta fechou os olhos exausta pela conversa. Uma lágrima solitária rolou por sua face murcha. "Você é mais forte do que eu jamais fui", murmurou. "Quem dera eu tivesse percebido antes." Laura inclinou-se e beijou a testa de sua mãe com ternura. Não eram necessárias mais palavras. 50 anos de incompreensão
começavam a se dissolver naquele intercâmbio tardio mas honesto. Quando Marta adormeceu, Laura saiu silenciosamente do quarto. Tinha uma decisão a comunicar e um futuro incerto mas próprio que precisava começar a construir. A tarde caía preguiçosamente sobre Riacho Seco, quando Laura parou em frente à fazenda Prado. O céu tingia-se de tons alaranjados e púrpuras, e as primeiras estrelas começavam a cintilar timidamente. Ela carregava uma simples bolsa de lona pendurada no ombro, e sua expressão refletia uma mistura de determinação e nervosismo. Horácio estava na varanda, sentado em uma cadeira de balanço de madeira que ele mesmo havia fabricado anos atrás. Ao vê-la se aproximar, levantou-se com aquela dignidade tranquila que sempre havia admirado nele. Não parecia surpreso com sua presença, como se de alguma forma estivesse esperando por ela. Laura, a cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça. Ela subiu os degraus da varanda lentamente, consciente de que cada passo a aproximava de uma decisão irrevogável. Parou em frente a ele, e por um momento ambos permaneceram em silêncio, deixando o vento sussurrar entre eles como um mensageiro discreto. Falei com minha mãe, disse finalmente Laura com a voz firme apesar da emoção. Pela primeira vez em 50 anos realmente conversamos. Horácio assentiu, intuindo a importância daquela confissão. E como foi? Difícil. Revelador, respondeu ela com um sorriso triste. Ela me ameaçou de me deserdar se eu continuasse a vê-lo. Uma sombra cruzou o rosto de Horácio, mas antes que ele pudesse falar, Laura continuou. Eu disse a ela que preferia ser pobre, mais livre. Deixou cair a bolsa de lona a seus pés. Um gesto simbólico que pareceu ressoar no silêncio do entardecer. O que é isso? Perguntou Horácio, olhando a bolsa com curiosidade. Tudo o que economizei nestes 20 anos, explicou com uma simplicidade que contrastava com a magnitude do que estava oferecendo. Meu trabalho como professora em Phoenix, alguns investimentos modestos, não é uma fortuna, mas poderia ajudar a salvar esta fazenda. Horácio deu um passo para trás, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Não posso aceitar isso, Laura, disse com firmeza, embora seus olhos refletissem uma emoção contida. É a sua segurança, o seu futuro. Ela sorriu, e em seu sorriso havia uma certeza tranquila que desarmou todas as defesas de Horácio. Você aceitará, sim, respondeu com suavidade. Não é caridade, Horácio. É destino. Esperamos tempo demais para fugir dele agora. Aproximou-se mais dele, até que pôde sentir o calor de seu corpo, aquele calor familiar que havia ansiado durante 20 longos anos. Além disso, acrescentou com um tom mais leve, considere um investimento. Sempre quis ser sócia de um rancho. Horácio olhou-a fixamente, buscando em seus olhos algum sinal de dúvida ou arrependimento. Só encontrou determinação, e aquele amor que o tempo havia amadurecido como um bom vinho, tornando-o mais profundo e complexo. Lentamente, como quem realiza um ritual sagrado, estendeu sua mão em direção à dela. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, selando uma promessa silenciosa. Sócios então, murmurou com a voz rouca pela emoção. Laura assentiu, e nesse simples gesto estava contida toda uma vida de possibilidades recuperadas. Sócios, repetiu ela, apertando suavemente sua mão. O sol desaparecia já atrás das montanhas distantes, mas naquela varanda, sob o céu infinito do Arizona, uma luz diferente começava a brilhar, iluminando um caminho que ambos haviam acreditado perdido para sempre. Os meses seguintes trouxeram consigo uma transformação quase milagrosa. A fazenda Prado, que durante anos havia estado definhando sob o peso das dívidas e do abandono, começou a florescer novamente. Com o dinheiro de Laura, puderam vender uma pequena porção das terras menos produtivas para saldar as hipotecas pendentes e reinvestir em equipamentos modernos que tornavam o trabalho mais eficiente. Horácio e Laura trabalhavam lado a lado do amanhecer ao crepúsculo. Ele lhe ensinava os segredos da terra e do gado. Ela trazia uma visão fresca e conhecimentos de administração que tinham sido alheios à forma tradicional de gerir a fazenda. Formavam uma equipe complementar, onde as forças de um compensavam as fraquezas do outro. Em uma manhã particularmente luminosa de primavera, enquanto Laura plantava roseiras junto à cerca do curral principal, notou que Horácio a observava à distância, com uma expressão indecifrável no rosto. Acontece algo?
perguntou ela, endireitando-se e limpando a terra das mãos. Ele se aproximou lentamente, com as mãos nos bolsos e um sorriso tímido desenhando-se sob seu bigode grisalho. Eu estava pensando, respondeu olhando ao redor para os campos verdejantes e o gado que pastava tranquilamente. Há um ano eu estava prestes a perder tudo. Agora, sua voz falhou ligeiramente, incapaz de expressar em palavras a magnitude da transformação. Laura tirou as luvas de jardinagem e aproximou-se dele, colocando uma mão em seu braço em um gesto de cumplicidade que havia se tornado habitual entre eles. Agora a fazenda Prado está viva de novo, completou ela com orgulho na voz. Assim como nós. Horácio cobriu a mão de Laura com a sua, áspera pelo trabalho, mas infinitamente gentil em seu contato. Não é só a fazenda, murmurou com os olhos fixos no horizonte. Sou eu quem está vivo de novo, Laura. Estes meses com você têm sido como o despertar de um longo sonho. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, um gesto natural e ao mesmo tempo íntimo, que falava do conforto que haviam alcançado em seu relacionamento renascido. Você sabe que dia é hoje? Perguntou Horácio repentinamente. Laura negou com a cabeça, intrigada pela pergunta. Faz exatamente um ano que você voltou a Riacho Seco, respondeu ele, virando-se para olhá-la diretamente. Um ano desde que a vi na loja, e você deixou cair aquelas latas. Uma risada suave escapou dos lábios de Laura ao lembrar daquele momento. Eu estava tão assustada, confessou. Pensei que você me odiaria, que não gostaria de saber nada de mim depois de tanto tempo. Eu nunca poderia te odiar, respondeu Horácio com simplicidade. Eu tentei, sabe? Durante os primeiros anos, tentei me convencer de que a desprezava por ter me abandonado. Mas mesmo assim, nos momentos de maior amargura, o que eu sentia não era ódio. Era saudade. Um silêncio carregado de significado instalou-se entre eles. Ao longe, um bando de pássaros cruzava o céu infinito. Tenho algo para você, disse finalmente Horácio, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira talhada à mão. Eu a tenho guardado para o momento certo. Laura pegou a caixa com mãos ligeiramente trêmulas. Ao abri-la, descobriu um anel simples de prata com uma pequena turquesa incrustada, da mesma cor de seus olhos. Era da minha avó, explicou Horácio com a voz rouca pela emoção. Eu o herdei quando ela morreu, pouco depois que você se foi. Sempre soube que se algum dia você voltasse, ele seria seu. Laura sentiu as lágrimas virem aos olhos, mas eram lágrimas de uma felicidade tão pura que era quase dolorosa. É lindo, murmurou acariciando a pedra com a ponta do dedo. Mas, Horácio, você tem certeza? Seu filho, Tomás... Tomás terá que aceitar que a vida continua, Laura, interrompeu ele com firmeza. Perdi tempo demais me preocupando com o que os outros pensam. Agora só me importa o que eu sinto. Com uma delicadeza que contrastava com suas mãos curtidas, ele pegou o anel e o deslizou no dedo de Laura, que encaixou perfeitamente, como se tivesse sido criado para ela. Não é um pedido formal, esclareceu com um sorriso tímido. Ainda é cedo para isso. É mais uma promessa. A promessa de que desta vez não permitirei que nada nem ninguém nos separe. Laura olhou o anel em seu dedo, brilhando sob a luz do sol do Arizona. Em seguida, em um gesto que surpreendeu a ambos por sua espontaneidade, pôs-se na ponta dos pés e beijou suavemente os lábios de Horácio. Foi um beijo casto, apenas um roçar, mas nele estava contida toda a ternura e a esperança de um futuro compartilhado. Eu aceito sua promessa, murmurou ela contra os lábios dele, e ofereço a minha em troca. E ali, entre roseiras recém-plantadas e sob um céu infinitamente azul, selaram um pacto que transcendia as palavras. A Fazenda Prado, testemunha silenciosa de sua história, parecia brilhar com uma luz renovada, como se a própria terra celebrasse o renascimento daquele amor que o tempo havia testado, mas não havia conseguido destruir. O outono havia começado a tingir de ouro e carmesim as poucas árvores que rodeavam a fazenda, quando um automóvel desconhecido apareceu na estrada de entrada. Era meio da manhã, e Horácio estava consertando uma cerca junto ao estábulo principal, enquanto Laura organizava a despensa para o inverno que se aproximava. O veículo, um sedã preto de aspecto oficial, levantava uma nuvem de poeira à sua passagem. Parou em frente à casa principal, e dele desceram 2 homens vestidos com ternos escuros. Horácio largou as ferramentas e se aproximou, limpando as mãos nas calças,
enquanto avaliava os recém-chegados com uma mistura de curiosidade e cautela. "Posso ajudá-los em algo, cavalheiros?" Perguntou, mantendo uma distância prudente. O mais velho dos dois homens deu um passo à frente, estendendo uma mão que Horácio apertou, após um momento de hesitação. "Senhor Prado, sou o advogado Ricardo Câmara", apresentou-se com um sotaque que denunciava suas origens na costa leste. "E este é meu colega, o Sr. Mendes. Representamos o escritório Câmara, Pires & Associados de Phoenix." Horácio assentiu, sem que o nome lhe fosse familiar. "Em que posso servi-los?" O advogado tirou um envelope de couro de sua pasta e o segurou à sua frente, como se fosse um objeto precioso. "Estamos aqui por assuntos relacionados com o testamento da senhora Marta Maria, falecida há 3 semanas. Ao ouvir estas palavras, Horácio sentiu uma pontada de preocupação. Marta havia morrido enquanto ele e Laura estavam em Flagstaff, comprando suprimentos para a fazenda. Laura havia retornado apressadamente para o funeral, mas haviam concordado em não falar do assunto em seu retorno. Ele sabia que a relação entre mãe e filha havia melhorado nos últimos meses de vida de Marta, mas também estava ciente da ameaça de deserdamento que pairava sobre Laura. "Laura está na casa", disse apontando para a estrutura principal. "Acredito que deveriam falar com ela diretamente." O Sr. Câmara assentiu com um sorriso profissional. "De fato, Sr. Prado, nossa visita concerne a ambos." Nesse momento, como se tivesse percebido que falavam dela, Laura apareceu na varanda. Ela usava um avental sobre um simples vestido de algodão, e sua expressão mudou de curiosidade para reconhecimento ao ver os visitantes. "Sr. Câmara", cumprimentou aproximando-se. "Não esperava vê-lo tão cedo." O advogado inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. "Senhora Maria, apresento-lhe meus respeitos novamente por sua perda", disse com formalidade. "Como mencionei no funeral, há assuntos relacionados com o testamento de sua mãe que exigem atenção imediata." Laura olhou brevemente para Horácio, com uma expressão indecifrável. "Claro", respondeu. "Entrem na casa. Estaremos mais confortáveis lá." Na sala de estar da Fazenda Prado, com seus móveis desgastados mas dignos e suas janelas que deixavam entrar a luz dourada do outono, o advogado Câmara desdobrou vários documentos sobre a mesa de centro. O testamento da senhora Marta Maria foi modificado 2 semanas antes de seu falecimento, explicou, ajustando os óculos. "Cabe ressaltar que ela se encontrava em pleno uso de suas faculdades mentais, segundo confirmam 2 médicos independentes." Laura ficou visivelmente tensa, preparando-se para a notícia de seu deserdamento. Horácio, sentado ao lado dela no sofá, tomou discretamente sua mão em sinal de apoio. "Como era de esperar", continuou Câmara, "a maioria de seus bens, incluindo a casa vitoriana de Riacho Seco e suas contas bancárias, passam para sua única filha, Laura Maria." Um silêncio atônito seguiu a estas palavras. Laura piscou várias vezes, como se não pudesse processar o que acabara de ouvir. "Mas ela disse que me deserdaria se..." Começou, incapaz de completar a frase. O advogado sorriu, desta vez com um calor genuíno que contrastava com sua anterior formalidade. A senhora Maria era uma mulher de caráter forte e muitas vezes teatral, comentou com diplomacia. No entanto, suas últimas disposições revelam uma faceta diferente. Ele tirou uma carta selada do envelope de couro e a entregou a Laura. "Ela pediu especificamente que eu lhe entregasse isto em particular." Laura pegou a carta com mãos trêmulas, reconhecendo a elegante caligrafia de sua mãe no envelope. Guardou-a no bolso de seu avental, decidindo que a leria mais tarde, quando estivesse sozinha. "Há algo mais", acrescentou Câmara, extraindo outro documento. "Uma cláusula específica relacionada com a Fazenda Prado." Horácio endireitou-se, alerta de repente. "É que minha propriedade tem a ver com o testamento de Marta." O advogado entregou-lhe o documento, um antigo título de propriedade amarelado pelos anos. "Segundo nossas investigações, a senhora Maria adquiriu, através de intermediários, a hipoteca da porção sul de sua fazenda há 15 anos. Senhor Prado." Horácio franziu a testa, examinando o documento com incredulidade. "Isso é impossível. Essa hipoteca pertencia ao Banco Estadual do Arizona. O banco vendeu a dívida a um consórcio de investidores de Phoenix", explicou Câmara. "E a senhora Maria, operando através de uma sociedade anônima,
era a principal acionista desse consórcio. Laura sufocou uma exclamação de surpresa, começando a entender as implicações. O senhor está dizendo que minha mãe era a proprietária real de parte desta fazenda? Perguntou com um fio de voz. Câmara assentiu. É, precisamente. E em seu testamento, transfere essa propriedade para sua filha, Laura Maria, juntamente com a quitação de todas as dívidas pendentes associadas a essa hipoteca. Horácio deixou cair o documento sobre a mesa, oprimido pela revelação. Durante anos, ele havia lutado contra um credor invisível, ignorando que se tratava da mãe de Laura, a mulher que o havia separado de seu amor. Por que ela faria algo assim? Murmurou, mais para si mesmo do que para os presentes. Laura lembrou-se de sua última conversa significativa com sua mãe, quando Marta havia confessado seu temor de que ela sacrificasse tudo por amor, como ela mesma havia feito em sua juventude. Talvez, respondeu em voz baixa, à sua maneira torta ela estivesse tentando me proteger. Ou talvez no final tenha compreendido algo que levou uma vida inteira para entender. O advogado Câmara, percebendo a necessidade dos dois de assimilar estas notícias em particular, começou a recolher os documentos. Deixaremos os papéis necessários para que os revisem com calma, disse, levantando-se. Podem entrar em contato conosco em nosso escritório de Phoenix, quando estiverem prontos para prosseguir com a transferência formal de bens. Quando os advogados se retiraram, Horácio e Laura permaneceram em silêncio por um longo tempo, tentando processar a ironia do destino que havia entrelaçado suas vidas de maneiras que nunca teriam imaginado. Parece que somos sócios em mais sentidos do que pensávamos, comentou finalmente Horácio, com um sorriso triste. Laura tirou a carta do bolso e a contemplou, sentindo o peso das últimas palavras de sua mãe entre suas mãos. Acho que preciso de um momento a sós, disse, levantando-se. Horácio assentiu, compreendendo. Laura saiu para a varanda dos fundos, onde as roseiras que havia plantado meses atrás começavam a se preparar para o inverno. Com dedos cuidadosos, abriu o envelope e desdobrou a carta escrita com a elegante caligrafia de Marta Maria. Minha querida Laura, se você está lendo isto, finalmente estou livre da prisão de meu corpo. E você está livre da prisão de minhas expectativas. Há muitos anos cometi o erro de separar você do homem que amava, convencida de que estava protegendo você. Na verdade, estava projetando meus próprios medos e arrependimentos em você, algo pelo qual nunca poderei pedir desculpas o suficiente. Quando comprei a hipoteca da Fazenda Prado, o fiz com a intenção mesquinha de ter controle sobre o futuro de Horácio. Queria demonstrar a mim mesma que havia feito o correto ao afastar você de um homem cujo futuro financeiro era tão precário. Mas com os anos, enquanto via sua vida transcorrer em uma solidão elegante, mas vazia semelhante à minha, comecei a questionar minha decisão. Nossa última conversa abriu meus olhos para uma verdade que eu estava evitando, que ao proteger você, eu havia negado a oportunidade de viver plenamente, de cometer seus próprios erros e encontrar seu próprio caminho para a felicidade. Devolvo a você agora o que sempre deveria ter sido seu, sua liberdade para escolher. A fazenda que comprei por despeito, eu a entrego por amor. Use-a como considerar adequado. Venda-a, doe-a ou transforme-a em seu lar junto ao homem que nunca deixou de amar. Meu único desejo é que você encontre a felicidade que eu nunca soube buscar nos lugares certos. Com todo o meu amor imperfeito, sua mãe. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Laura, enquanto dobrava a carta. Nesse momento, sentiu uma presença ao seu lado. Horácio havia saído silenciosamente para a varanda e esperava, respeitando sua intimidade, mas oferecendo sua companhia. Sem palavras, Laura lhe estendeu a carta. Ele a leu lentamente, e quando terminou, seus olhos também brilhavam de emoção. Parece que sua mãe finalmente entendeu, murmurou, devolvendo a carta. Laura assentiu, guardando o papel com cuidado. No fim de sua vida, ela encontrou a sabedoria que sempre buscou nos livros e nas aparências. Respondeu, com um sorriso triste, mas sereno. É uma pena que tenhamos levado tanto tempo para entender o que realmente importa. Horácio estendeu sua mão em direção a ela. Um gesto que havia se tornado sua forma particular de comunicar tudo o que as palavras não podiam expressar. Laura entrelaçou seus dedos com os dele, e juntos contemplaram o entardecer que tingia de ouro
os campos que agora, ironicamente, pertenciam a ambos. Nunca é tarde demais para começar de novo, disse Horácio, apertando suavemente sua mão. Para nenhum de nós. E naquele momento de perfeita comunhão, ambos souberam que o legado mais valioso que Marta havia lhes deixado não era a terra nem o dinheiro, mas a oportunidade de redimir o tempo perdido e construir um futuro juntos, livres por fim dos fantasmas do passado. A notícia da herança de Laura e sua nova condição como coproprietária da Fazenda Prado se espalhou rapidamente por Riacho Seco. Como era de esperar em um povoado pequeno, as reações foram diversas. Desde a alegria sincera de velhos amigos como Dona Esther, até os inevitáveis murmúrios daqueles que viam na história um escândalo digno de suas melhores fofocas. Em uma manhã de inverno, enquanto o céu do Arizona brilhava em um azul quase doloroso em sua perfeição, Laura estava na cozinha preparando pão caseiro. Amassar era uma tarefa que sempre havia apreciado. Havia algo profundamente satisfatório no simples ato de transformar ingredientes básicos em algo nutritivo e reconfortante. Suas mãos trabalhavam com destreza a massa, imprimindo em cada movimento a paz que havia encontrado em sua nova vida. O som de um motor interrompeu seus pensamentos. Através da janela, viu uma caminhonete familiar estacionando em frente à casa. O coração disparou ao reconhecer o veículo de Tomás, o filho mais velho de Horácio. Rapidamente, limpou as mãos no avental e se debruçou na varanda. Tomás descia do veículo com movimentos tensos. Junto a ele, para a surpresa de Laura, havia uma mulher jovem de aspecto doce que segurava pela mão um menino pequeno de uns 4 anos. "Bom dia", cumprimentou Laura da varanda, tentando fazer com que sua voz soasse normal apesar do nervosismo. Tomás olhou-a longamente antes de responder, avaliando-a como se tentasse reconciliar a imagem atual com suas lembranças de juventude. "Bom dia, Laura", respondeu finalmente com um tom neutro que não revelava seus sentimentos. "Meu pai está no celeiro sul, revisando uma égua que está prestes a parir", informou ela. "Querem entrar e esperá-lo? Acabei de passar café." A mulher junto a Tomás sorriu amavelmente. "Isso seria maravilhoso e obrigada. Sou Rebeca, a esposa de Tomás." Apresentou-se, estendendo uma mão que Laura apertou com gratidão pela normalidade do gesto. "E este pequeno é Mateus." O menino observava Laura com curiosidade, por trás das pernas de sua mãe, com os olhos intensamente azuis que eram o espelho dos de Horácio. "Prazer em conhecê-los", respondeu Laura com um sorriso genuíno dirigido especialmente ao pequeno. "Entrem, por favor." Na cozinha, onde o aroma de massa fermentada e café fresco criava uma atmosfera caseira, Rebeca e Mateus se instalaram com naturalidade. Tomás, no entanto, permanecia de pé perto da porta, como se não estivesse certo de querer fazer parte da cena doméstica. "Mateus, você gostaria de me ajudar a dar forma a estes pãezinhos?" ofereceu Laura, percebendo o desconforto que pairava no ar. O menino olhou para sua mãe, que assentiu com um sorriso. Logo, Laura e o pequeno estavam imersos na tarefa de converter pedaços de massa em formas diversas, com Mateus rindo toda vez que suas tentativas resultavam em criações mais abstratas. Rebeca observava a cena com uma expressão calorosa. "Você tem jeito com criança", comentou. "Foi professora, não foi? Tomás me contou que você o ensinou a ler quando era pequeno." Laura assentiu, surpresa e comovida por Tomás ter compartilhado essa lembrança. "Fui professora durante quase toda a minha vida", confirmou. "Em Phoenix, trabalhei em uma escola primária até pouco tempo. Sempre amei esse trabalho." Tomás, que havia estado escutando em silêncio, finalmente falou. "Eu me lembro quando você lia A Ilha do Tesouro para mim", disse, com uma voz que revelava mais emoção do que provavelmente pretendia mostrar. "Você fazia vozes diferentes para cada personagem. Era a melhor parte dos meus dias." Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. Nunca havia imaginado que aqueles momentos compartilhados tivessem deixado uma impressão tão profunda no menino de então. Tomás começou consciente de que deveria aproveitar este momento de vulnerabilidade. "Eu sei que o magoei quando fui embora. Nunca tive a oportunidade de pedir desculpas por isso, de lhe explicar." "Não precisa", interrompeu ele com um gesto da mão. "Papai me contou tudo, sobre sua mãe, sobre as circunstâncias." E Rebeca olhou para sua esposa com uma mistura de gratidão e admiração.
Rebeca me ajudou a entender que, às vezes, as pessoas fazem o melhor que podem com as cartas que lhes foram dadas. Um silêncio carregado de significado instalou-se na cozinha, rompido unicamente pelos murmúrios alegres de Mateus, alheio ao drama adulto que se desenrolava ao seu redor. De qualquer forma, continuou Tomás, aproximando-se finalmente da mesa, eu não vim para remexer o passado. Eu vim porque quero fazer as pazes com meu pai. E com você. Laura prendeu a respiração, temerosa de quebrar o momento frágil com qualquer palavra inadequada. Quando soube da herança, da sua mãe comprando a hipoteca, Tomás balançou a cabeça, como se ainda lhe custasse processar essa parte da história. Isso me fez perceber o quão complicada é a vida, de como às vezes as pessoas que mais nos magoam são as que estavam tentando nos proteger à sua maneira equivocada. Rebeca levantou-se e aproximou-se do marido, colocando uma mão reconfortante em seu braço. Eu disse a Tomás que a vida é muito curta para guardar rancores, explicou a Laura com um sorriso cúmplice, especialmente quando há crianças envolvidas. Mateus merece conhecer o avô. E você também, Laura, se vai fazer parte desta família. Nesse momento, como se tivesse sido convocado pela menção de seu nome, Horácio apareceu na porta da cozinha. Sua expressão ao ver seu filho, nora e neto, reunidos junto a Laura em sua cozinha, era uma mistura de surpresa, esperança e cautela. Tomás cumprimentou com a voz ligeiramente embargada. Não sabia que viria. O jovem aproximou-se do pai com passos decididos. Por um instante, ambos os homens se olharam, como avaliando a distância emocional que os separava. Em seguida, em um movimento que surpreendeu a todos, Tomás abraçou o pai com força. Horácio, após um momento de perplexidade, retribuiu o abraço com igual intensidade. Me desculpe, pai, murmurou Tomás contra o ombro do pai. Eu fui injusto com você, com ambos. Quando se separaram, Horácio tinha os olhos brilhantes. Notou então o neto, que o observava com curiosidade da mesa. E este deve ser Mateus, disse, aproximando-se do pequeno com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. A última vez que o vi você era apenas um bebê. O menino, com a franqueza própria de sua idade, anunciou. Estou fazendo pão com a senhora. Olhe, este parece um cavalo, ou talvez um dinossauro. Os adultos riram, e a tensão que havia dominado a cena se dissipou como névoa matinal sob o sol do deserto. Enquanto preparavam juntos o almoço, com Mateus correndo pela cozinha e os adultos conversando com uma naturalidade que parecia impossível há apenas uma hora, Laura observou a cena com uma gratidão que lhe apertava o peito. A família que uma vez havia se fraturado por sua partida estava curando, e ela, contra todo o prognóstico, havia sido acolhida novamente em seu seio. Mais tarde, quando Tomás e sua família se preparavam para partir após prometerem retornar em breve, o jovem se aproximou de Laura enquanto os demais se despediam na varanda. Há algo que quero lhe dar, disse, tirando do bolso um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Eu o encontrei entre as coisas de minha mãe biológica depois que papai me contou toda a história. Laura desembrulhou o lenço com cuidado, revelando um pequeno broche de prata em forma de livro aberto. Era seu, explicou Tomás. Ao que parece, você o deu à minha mãe quando ela estava doente, pouco antes de morrer. Você lia poemas para ela em seu leito de doença, e este broche era seu amuleto da sorte. Ela quis que eu o conservasse como lembrança de você, da mulher que havia trazido um pouco de luz aos seus últimos dias. As lágrimas vieram aos olhos de Laura. Ela se lembrava perfeitamente daquele broche, um presente de seu pai por seu primeiro dia como professora. Ela o havia entregado à primeira esposa de Horácio como um gesto de amizade, quando a tuberculose a consumia. Obrigada, sussurrou, fechando os dedos ao redor da pequena joia. Isso significa muito para mim. Tomás assentiu, com uma expressão que já não continha amargura. Acho que você sempre foi parte desta família, Laura, disse, com uma simplicidade que tornava suas palavras mais poderosas, mesmo quando não estava fisicamente presente. Quando a caminhonete desapareceu pela estrada de terra, Horácio e Laura permaneceram na varanda, contemplando a trilha de poeira que se desvanecia no horizonte. Nunca imaginei que este dia chegaria, confessou Horácio, passando um braço pelos ombros de Laura. Meu filho, meu neto, você, todos juntos sob o mesmo teto. Laura apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo o calor de seu corpo
contra o frio do entardecer invernal. A vida dá voltas estranhas, respondeu com o broche ainda em sua mão como um talismã recuperado. Às vezes, ela nos leva exatamente para onde devemos estar, embora tenhamos pego o caminho mais longo para chegar. E enquanto o sol se punha atrás das montanhas distantes, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, ambos souberam que o que estavam construindo juntos não era apenas uma segunda oportunidade, mas um lar onde as feridas do passado finalmente podiam cicatrizar. A primavera chegou a Riacho Seco, com uma explosão de cor que transformou a paisagem desértica. Flores silvestres salpicavam de púrpura, amarelo e laranja as terras da fazenda Prado, e as roseiras que Laura havia plantado junto ao curral irrompiam em botões carmesins que prometiam uma floração espetacular. Era um sábado de abril quando Laura, sentada na varanda com uma xícara de chá entre as mãos, observou como Horácio trabalhava no jardim da frente. Havia algo na forma como ele se movia, com aquela mistura de força e delicadeza que ainda fazia seu coração acelerar depois de todos aqueles meses juntos. "No que você pensa?" perguntou ele, levantando o olhar como se tivesse sentido seu olhar. Laura sorriu, reconhecendo mais uma vez aquela estranha conexão que sempre haviam compartilhado, aquela capacidade de perceber os pensamentos um do outro sem necessidade de palavras. "Em nós", respondeu com sinceridade, "em tudo o que aconteceu neste ano, em como a vida pode dar tantas voltas." Horácio largou as ferramentas de jardinagem e subiu os degraus da varanda. Sentou-se junto a ela na cadeira de balanço dupla que haviam comprado juntos em uma viagem a Tucson, um símbolo simples, mas poderoso, de sua vida compartilhada. "Foi um ano de milagres", comentou, tomando sua mão com naturalidade. Laura assentiu, pensando em tudo o que haviam construído juntos. A fazenda revitalizada, a reconciliação com Tomás, a pequena comunidade de amigos que havia se formado ao redor deles. Inclusive, haviam começado um programa de ecoterapia para crianças com necessidades especiais, combinando a experiência de Laura como professora com a paixão de Horácio por cavalos. "Sabe", disse ela após um momento de silêncio confortável, "nunca falamos realmente do futuro." "Do nosso futuro." Horácio olhou-a com uma mistura de surpresa e curiosidade. "Faz que vai ser essa. O que você quer dizer exatamente?" Laura respirou fundo, surpresa com sua própria ousadia. Aos 50 anos, sentia-se repentinamente como uma adolescente prestes a se declarar. "Sobre nós, Horácio. Sobre o que somos. Sobre o que queremos ser." Ele sorriu, com aquele sorriso lento e caloroso que sempre a havia derretido. "Pensei que fosse evidente", respondeu, apertando suavemente sua mão. "Somos companheiros, sócios, amigos. E é suficiente?" perguntou ela, com uma coragem que surpreendeu até a si mesma. Horácio olhou-a longamente, como se tentasse decifrar algo em seus olhos. Finalmente, sem dizer palavra, levantou-se e entrou na casa. Laura sentiu um momento de pânico, perguntando-se se havia cometido um erro ao pressionar. Mas antes que pudesse segui-lo, ele retornou com uma pequena caixa de madeira que ela reconheceu como a que ele guardava junto à sua cama. "Eu tinha pensado em fazer isso de uma forma mais tradicional", disse, voltando a sentar-se ao lado dela. "Com um jantar especial, talvez música. Mas sempre fomos mais de momentos simples e verdadeiros, não é?" Abriu a caixa, revelando um anel de ouro simples com um pequeno diamante que brilhava sob a luz matutina. "Era da minha mãe", explicou Horácio com a voz ligeiramente rouca pela emoção. "Eu o guardei todos estes anos, inclusive durante meu primeiro casamento. Suponho que uma parte de mim sempre soube que estava destinado a outra pessoa." Laura sentiu as lágrimas virem aos olhos, enquanto Horácio tomava sua mão esquerda, onde já reluzia o anel de prata com turquesa que ele havia lhe presenteado meses atrás. "Laura Maria", continuou ele, com uma formalidade que contrastava adoravelmente com sua roupa de trabalho manchada de terra, "você me daria a honra de se tornar minha esposa. Sei que estamos velhos demais para romantismos, mas nunca é tarde para fazer as coisas direito." Como resposta, Laura inclinou-se em direção a ele e o beijou. Um beijo que continha 20 anos de espera, um ano de redescoberta e a promessa de todos os anos que ainda tinham pela frente. "Sim", sussurrou contra os lábios dele. "1000 vezes sim." 2 meses depois, o quintal da fazenda Prado transformou-se para acolher uma cerimônia íntima, mas cheia de significado.
Um arco de flores silvestres e rosas vermelhas marcava o altar improvisado, e cadeiras brancas dispostas em semicírculo acolhiam a pequena audiência, Tomás, Rebeca e o pequeno Mateus. Daniel, o filho mais novo de Horácio, que havia viajado da Califórnia com seu parceiro. Dona Esther, mais frágil agora, mas com os olhos tão vivazes como sempre. E um punhado de amigos próximos, que haviam sido testemunhas do renascimento de sua história de amor. Horácio esperava sob o arco floral, vestido com um terno cinza claro que realçava o bronzeado de sua pele e o prateado de seu cabelo. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e felicidade pura, que o fazia parecer décadas mais jovem. Quando Laura apareceu, caminhando lentamente pela trilha coberta de pétalas que atravessava o jardim, um suspiro coletivo percorreu a pequena assembleia. Ela usava um simples vestido de seda cor de marfim, com um buquê de rosas vermelhas e flores silvestres que fazia eco ao arco nupcial. Seu cabelo, preso em um coque baixo adornado com pequenas flores brancas, brilhava sob o sol de junho como uma coroa prateada. Não houve ninguém para entregá-la. Laura percorreu o caminho sozinha, como uma escolha consciente, que simbolizava sua autonomia e sua decisão livre de se unir a Horácio. Seus olhares se encontraram na metade do caminho, e naquela troca silenciosa havia uma comunicação mais profunda do que qualquer palavra que pudessem pronunciar. A cerimônia foi breve, mas emotiva. O juiz de paz de Riacho Seco, um homem que conhecia ambos há décadas, oficiou com palavras simples sobre o amor, a perseverança e os caminhos inesperados do destino. Quando chegou o momento dos votos, Horácio tomou as mãos de Laura entre as suas. "Eu amei você quando tinha 30 anos e eu 40, disse com a voz firme apesar da emoção. "Eu amei você durante os 20 anos em que estivemos separados. Eu amo você agora, com nossas rugas, nossos cabelos brancos e nossas cicatrizes, e amarei você até que meu coração pare de bater, e talvez até depois." Laura, com lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces, respondeu: "A vida nos separou, mas nossos corações nunca esqueceram o caminho de volta. Eu prometo estar ao seu lado em cada amanhecer e cada entardecer nas tempestades e na calma. Eu prometo uma vida de cumplicidade, de respeito, de amor tranquilo, mas indestrutível. Eu prometo que cada dia que nos restar juntos será um presente que não darei como garantido." A troca de anéis foi um momento de profundo simbolismo. O anel de diamante que Horácio já havia lhe entregado foi acompanhado por uma simples aliança de ouro. Laura, por sua vez, deslizou no dedo de Horácio um anel que havia mandado fazer especialmente para ele. Uma banda de prata com um sutil design de turquesa que combinava com seu próprio anel de promessa. "Pelo poder que me é conferido pelo estado do Arizona", proclamou finalmente o juiz, "eu os declaro marido e mulher." O beijo que selaram sob o arco de flores, com o céu infinito do Arizona como testemunha, não foi um começo, mas uma confirmação. A confirmação de que, às vezes, o amor verdadeiro encontra seu caminho através do tempo, da distância e das circunstâncias. A pequena recepção que se seguiu à cerimônia foi tão íntima e genuína quanto tudo o mais. Uma longa mesa disposta sob os álamos acolheu os convidados, que compartilharam uma refeição caseira preparada com carinho por Laura e várias amigas do povoado. O vinho local fluía generosamente, e as conversas se misturavam com risadas na quente tarde de verão. Em um dado momento, Tomás levantou-se e pediu a atenção de todos, erguendo sua taça em direção ao casal. "Quando eu era criança", começou com uma emoção que não tentava esconder, "eu tinha um livro de contos que Laura lia para mim. Falava de um príncipe que, após muitas provações e adversidades, finalmente encontrava sua princesa perdida. Lembro-me de ter perguntado a ela por que o príncipe não desistia depois de tantas dificuldades. Laura me respondeu algo que nunca esqueci. Porque o amor verdadeiro é paciente, Tomás. Espera o que for necessário." Fez uma pausa, e sua voz falhou ligeiramente ao continuar. "Hoje eu entendo perfeitamente o que ela queria dizer. Meu pai e Laura levaram uma vida inteira para encontrar seu caminho de volta um para o outro, mas eles o fizeram. E isso é algo que merece ser celebrado, honrado e lembrado." Ergueu ainda mais sua taça, e todos os convidados o imitaram. "Por Horácio e Laura Prado", concluiu, "que sua história nos lembre a todos que nunca é tarde demais para a felicidade
e que algumas histórias de amor estão destinadas a florescer, mesmo que seja em seu segundo ato. O tilintar de taças misturou-se com aplausos e vivas, enquanto Horácio e Laura, sentados juntos no centro da mesa, trocavam um olhar que continha toda uma vida de espera, perda e, finalmente, redenção. O outono tingiu novamente de ouro e carmesim os arredores da Fazenda Prado, marcando o primeiro aniversário do retorno de Laura a Riacho Seco. A propriedade, que um ano atrás estava à beira da ruína, florescia agora com uma vitalidade renovada. Os estábulos abrigavam não apenas o gado tradicional, mas também os cavalos especialmente treinados para o programa de ecoterapia que havia se tornado a paixão compartilhada dos Prado. Em uma tarde particularmente fresca, enquanto Laura revisava a correspondência na cozinha, encontrou um envelope oficial que chamou sua atenção. O remetente era a Fundação Vieira de Fênix, uma organização dedicada a projetos educativos e terapêuticos em zonas rurais. Horácio, chamou com a voz ligeiramente trêmula pela emoção. Acho que você deveria ver isto. Ele entrou pela varanda, onde havia estado consertando uma cadeira de balanço. Ao ver sua expressão, apressou-se para o lado dela. O que aconteceu? Perguntou, limpando as mãos nas calças. Laura lhe estendeu a carta que acabara de tirar do envelope. Horácio a leu em silêncio, e à medida que avançava na leitura, um sorriso começou a se desenhar sob seu bigode grisalho. Conseguimos, murmurou finalmente com incredulidade e orgulho em partes iguais. Eles nos concederam a subvenção completa. Laura assentiu, com lágrimas de alegria se formando em seus olhos. 3 meses atrás, haviam apresentado um projeto ambicioso à Fundação Vieira. A criação de um centro integral de ecoterapia na Fazenda Prado, que não só atenderia crianças com necessidades especiais, mas também ofereceria programas para veteranos com estresse pós-traumático e idosos, com problemas de mobilidade. $300 mil, leu Laura apontando o valor na carta. É mais do que solicitamos. Poderemos construir não só os estábulos adaptados, mas também a sala educativa e o alojamento para famílias que venham de longe. Horácio a abraçou com força, levantando-a ligeiramente do chão, em um acesso de entusiasmo impróprio de seus 60 anos. É seu projeto, Laura, disse quando finalmente a soltou. Sua experiência como professora, sua visão. Eu só contribuí com os cavalos e o terreno. Ela balançou a cabeça, recusando o crédito exclusivo. É nosso projeto, corrigiu com firmeza. Cada ideia foi desenvolvida por nós juntos. Cada palavra da proposta nós discutimos por horas. É o fruto do que somos juntos, Horácio. Ele sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Desde o reencontro, haviam descoberto que sua maior força residia precisamente nessa capacidade de se complementar, de converter as ideias individuais em visões compartilhadas. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade na fazenda. Arquitetos, construtores, especialistas em terapia equina e educadores desfilaram pela propriedade, transformando a parte norte em um complexo terapêutico moderno que, no entanto, se integrava harmoniosamente com o ambiente rural. Laura, revivendo sua vocação de professora, mergulhou na criação do programa educativo. Passava horas pesquisando, consultando especialistas, adaptando metodologias às necessidades específicas da comunidade local. Horácio, por sua vez, supervisionava a construção e trabalhava com os treinadores de cavalos, selecionando os animais mais adequados para cada tipo de terapia. Em uma tarde de primavera, quase um ano depois de receber a carta da Fundação Vieira, ambos contemplavam o complexo terminado da colina que dominava a propriedade. O centro, batizado como Novos Horizontes, resplandecia sob o sol do Arizona. Estábulos espaçosos e adaptados, uma arena coberta para as sessões durante o verão escaldante, salas de aula luminosas equipadas com a última tecnologia educativa e pequenas cabanas acolhedoras para as famílias visitantes. É mais bonito do que imaginávamos, comentou Laura, recostando-se ligeiramente contra Horácio, enquanto observavam os primeiros participantes do programa, um grupo de crianças com autismo que interagiam com os cavalos sob a supervisão de terapeutas especializados. Horácio assentiu, com um nó na garganta ao ver como uma das crianças, que segundo seus pais mal falava, começava a sussurrar palavras ao ouvido de um manso cavalo pinto.
É como se a Fazenda Prado finalmente tivesse encontrado seu verdadeiro propósito, disse, com a voz rouca pela emoção. Como nós. Laura entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo o metal de seus anéis de casamento roçar, um lembrete constante do vínculo que haviam forjado. Acho que sempre foi assim, refletiu. Esta terra estava esperando, como nós, o momento certo para florescer. Enquanto desciam a colina para se juntar à atividade do centro, Laura pensou no longo caminho percorrido, na jovem que havia sido, na mulher que havia se tornado durante os anos de separação e na pessoa que era agora, junto a Horácio. Cada versão de si mesma havia sido necessária para chegar a este ponto. Cada experiência havia contribuído com algo valioso para a mulher que agora podia oferecer cura e esperança a outros. A tarde transformou-se em um evento improvisado, quando os familiares das crianças, os terapeutas e os trabalhadores do centro se reuniram para uma refeição compartilhada no pátio central. As mesas longas cobertas de toalhas xadrez, as risadas das crianças, a sensação de comunidade que pairava no ar, tudo isso criava uma atmosfera de celebração que ia além da inauguração formal do centro. Dona Esther, que aos 95 anos continuava sendo uma presença vital na comunidade, aproximou-se de Laura enquanto esta servia limonada aos convidados. Sempre soube que você voltaria, disse a anciã com aquela mistura de sabedoria e malícia que a caracterizava, e que quando o fizesse, traria algo especial a Riacho Seco. Laura sorriu, abraçando com carinho a mulher que havia sido confidente e quase uma avó para ela em sua juventude. Você tinha razão, como sempre, respondeu. Mas nunca imaginei que seria algo como isto. Dona Esther observou o burburinho ao seu redor, os rostos felizes, a atividade vibrante que havia transformado um canto esquecido do deserto em um lugar de esperança. O tempo é um rio estranho, murmurou repetindo as mesmas palavras que havia pronunciado um ano atrás, quando Laura havia retornado. Às vezes, ele nos devolve o que acreditávamos ter perdido para sempre, mas nos devolve transformado e enriquecido como o ouro que é purificado no fogo. Laura assentiu, compreendendo a profunda verdade nas palavras da anciã. Ela e Horácio haviam retornado um para o outro, sim, mas não eram os mesmos que haviam se separado 20 anos atrás. Eram versões mais sábias, mais pacientes, mais completas de si mesmos. E talvez por isso, sua união agora era mais forte e mais fértil do que teria sido naquela época. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e púrpuras, Laura encontrou Horácio rodeado por um grupo de veteranos que haviam vindo conhecer o programa terapêutico. Ele falava com eles com aquela autenticidade que sempre havia sido sua marca distintiva, compartilhando sua própria experiência como fazendeiro que havia enfrentado dificuldades e havia encontrado na conexão com os animais uma forma de curar. Ao vê-la se aproximar, ele estendeu a mão em direção a ela, integrando-a naturalmente no círculo como sempre fazia. E Laura, ao tomar aquela mão, sentiu mais uma vez a certeza de ter encontrado seu lugar no mundo. Não apenas junto a Horácio, mas junto a uma comunidade que agora os acolhia a ambos como parte integral de seu tecido. Mais tarde, quando os convidados se retiraram e o centro ficou em silêncio, sob o manto estrelado da noite desértica, Horácio e Laura caminharam lentamente de volta para a casa principal. O ar fresco da primavera trazia consigo o aroma das flores silvestres e das rosas que agora cresciam abundantes junto ao curral. Você sabe no que eu estava pensando hoje, vendo aquelas crianças com os cavalos? Comentou Horácio, enquanto avançavam pela trilha iluminada por lampiões solares. No quê? Perguntou Laura, desfrutando do peso reconfortante do braço dele sobre seus ombros. Que algumas coisas, algumas pessoas, algumas histórias... Fez uma pausa, buscando as palavras adequadas. Estão destinadas a encontrar seu caminho. Não importa quanto tempo leve ou quantos obstáculos devam superar. Laura sorriu na penumbra, apreciando mais uma vez a profunda simplicidade com que Horácio expressava verdades complexas. Como nós, murmurou apoiando a cabeça em seu ombro. Como nós, confirmou ele, beijando suavemente seu cabelo prateado. E enquanto a casa que agora compartilhavam aparecia diante deles, quente e acolhedora com suas luzes acesas contra a escuridão circundante, ambos sentiram aquela paz particular que só chega quando se percorreu um longo caminho,
e finalmente se encontra o lar. O entardecer banhava a fazenda Prado com uma luz dourada, que suavizava os contornos da paisagem desértica. Haviam-se passado 5 anos desde o retorno de Laura a Riacho Seco. 5 anos de reconstrução, reconciliação e renascimento. O Centro Novos Horizontes havia se tornado uma referência regional para a ecoterapia, atraindo visitantes de todo o Arizona e estados vizinhos. A fazenda, outrora à beira da ruína, prosperava agora como um oásis de cura e esperança. Laura, sentada na varanda com uma xícara de chá entre as mãos, observava como Horácio trabalhava em seu último projeto. Um pequeno jardim zen junto à roseira que haviam plantado juntos anos atrás. Aos 65 anos, ele conservava a vitalidade e a força que sempre o haviam caracterizado, embora seus movimentos fossem talvez mais medidos, mais conscientes do passar do tempo. O som de um veículo se aproximando interrompeu seus pensamentos. Ela sorriu ao reconhecer a caminhonete familiar de Tomás, que agora visitava a fazenda regularmente com sua família. O pequeno Mateus, já não tão pequeno aos seus 9 anos, foi o primeiro a descer correndo em direção a ela com o entusiasmo próprio de sua idade. "Vovó Laura!" gritou, utilizando o título que havia adotado espontaneamente anos atrás para a surpresa e alegria de todos. "Tenho algo para a senhora." Laura abriu os braços para recebê-lo em um abraço afetuoso, maravilhando-se mais uma vez com o milagre desta família que finalmente havia curado suas feridas. "Casi potomissima marita." "O que você me traz, querido?" perguntou, notando que o menino escondia algo atrás de suas costas. Mateus revelou seu tesouro com orgulho. Uma pequena figura talhada em madeira, um cavalo que, embora rudimentar, mostrava um talento incipiente para o artesanato. "Eu fiz na aula de arte," explicou com os olhos brilhantes de emoção. "É a Papoula, sua égua favorita." Laura pegou a figura entre suas mãos, comovida com o detalhe e o carinho que isso implicava. Papoula havia sido, de fato, sua companheira fiel durante anos, a égua que Horácio havia lhe ensinado a montar e que agora, em sua velhice, desfrutava de um merecido descanso nos pastos mais verdes da fazenda. "É lindo, Mateus," disse beijando a testa do menino. "Vou colocá-lo em um lugar especial." Tomás e Rebeca aproximavam-se já da varanda, seguidos por sua filha mais nova, Sofia, de 5 anos. Após as saudações e abraços de praxe, a família se acomodou na ampla varanda, enquanto Laura servia limonada fresca e biscoitos recém-assados. "Papai me contou sobre a nova expansão do centro," comentou Tomás, observando com aprovação as obras que se vislumbravam à distância. "Parece que o programa para veteranos está fazendo muito sucesso." Laura assentiu, seguindo o olhar dele em direção ao horizonte, onde os novos edifícios começavam a tomar forma. "A lista de espera cresce a cada mês," explicou. "Conseguimos outra subvenção para ampliar as instalações e contratar mais terapeutas." Rebeca, que havia se integrado ao projeto como coordenadora de voluntários, acrescentou: "O mais bonito é ver como a comunidade se envolveu. Temos voluntários de todas as idades, desde adolescentes até aposentados." A conversa fluiu naturalmente, abrangendo temas familiares, projetos futuros, anedotas cotidianas. Horácio se juntou a eles, trazendo consigo o aroma de terra e plantas que sempre o acompanhava depois de trabalhar no jardim. Sentou-se junto a Laura, colocando discretamente uma mão sobre a dela, em um gesto de cumplicidade que não havia perdido sua magia com o passar dos anos. Enquanto as crianças corriam pelo jardim sob o olhar atento de Rebeca, Tomás se aproximou de Laura com uma expressão mais séria. "Há algo que eu queria lhe comentar," disse em um tom que indicava a importância do tema. "Tenho pensado no futuro da fazenda." Laura trocou um olhar rápido com Horácio, que assentiu levemente, encorajando-a a continuar a conversa. "O que você tem em mente?" perguntou ela, percebendo que este era um momento significativo. Tomás respirou fundo antes de responder. "Rebeca e eu temos considerado nos mudar para cá, para Riacho Seco," revelou finalmente. "Minha empresa construtora está crescendo, e eu poderia abrir uma filial na região. E com a expansão do centro, acho que eu poderia ser útil." Laura sentiu a emoção formar um nó em sua garganta. A ideia de ter Tomás e sua família por perto, de vê-lo se integrar plenamente no projeto que havia dado um novo sentido à Fazenda Prado,
era mais do que ela poderia ter sonhado. Nada nos faria mais felizes, respondeu com a voz ligeiramente embargada. Esta terra, este legado, sempre foi pensado para ser compartilhado com a família. Horácio, que havia permanecido em silêncio, acrescentou com sua característica simplicidade: a Fazenda Prado sempre será seu lar, filho, sempre. O momento foi selado com um abraço que continha décadas de história familiar, de altos e baixos, de separações e reencontros. Laura, observando a cena, pensou no quão longe haviam chegado desde aquele dia em que havia retornado a Riacho Seco, com o coração cheio de dúvidas e a alma carregada de arrependimentos. Naquela noite, depois que Tomás e sua família se retiraram com a promessa de retornar em breve para discutir os detalhes de sua mudança, Horácio e Laura realizaram seu ritual noturno, um passeio pela propriedade sob o céu estrelado do Arizona. Era seu momento de intimidade, de balanço do dia, de comunhão silenciosa que não precisava de palavras para ser profunda. Pararam junto à roseira que haviam plantado juntos, agora transformada em um arbusto majestoso que florescia abundantemente mesmo nas condições mais adversas do deserto. Horácio inclinou-se e cortou com cuidado uma rosa especialmente bonita, de um vermelho intenso que parecia brilhar sob a luz prateada da lua. Para você, disse, oferecendo-a com um gesto que combinava reverência e cumplicidade. A primeira rosa desta estação. Laura a pegou entre seus dedos, aspirando seu perfume sutil, mas persistente. É perfeita, murmurou, sentindo como o aroma despertava memórias de todos os momentos compartilhados em frente a esta mesma roseira, seu plantio como símbolo de um novo começo, sua primeira floração, que coincidiu com seu casamento, as rosas que haviam decorado cada celebração familiar desde então. Como você, respondeu Horácio com aquela capacidade para a ternura direta que sempre a havia desarmado. Minha rosa do deserto. Sentaram-se no banco de pedra que haviam colocado em frente à roseira, um lugar onde frequentemente vinham contemplar os entardeceres ou desfrutar do frescor da manhã. O silêncio que os envolvia estava cheio de significado, de histórias compartilhadas, de sonhos realizados e de promessas mantidas. Você sabe no que eu estava pensando hoje? Disse Laura finalmente, com o olhar perdido no horizonte onde as montanhas se recortavam contra o céu noturno. Em como as coisas mais preciosas da vida às vezes requerem tempo e paciência para florescer. Horácio seguiu seu olhar em direção à paisagem que ambos amavam, aquele deserto que à primeira vista parecia estéril, mas que, para quem sabia olhar, estava cheio de vida e beleza. Como esta roseira, comentou acariciando uma das pétalas da flor que Laura segurava. Em outro clima, com melhores condições, talvez tivesse crescido mais rápido, mas não seria tão forte. Nem suas rosas teriam este aroma tão intenso. Laura apoiou a cabeça no ombro de Horácio, sentindo o peso reconfortante de seu braço ao redor dela. Como nós, murmurou, completando o pensamento que ambos compartilhavam. Ficaram assim, em silêncio, enquanto a noite desdobrava seu manto sobre a Fazenda Prado. Ao longe, as luzes do centro Novos Horizontes brilhavam como estrelas caídas à terra, um farol de esperança na escuridão do deserto. E entre eles, uma rosa vermelha resplandecia sob a luz da lua, símbolo de um amor que, como as plantas mais resistentes do deserto, havia encontrado a maneira de florescer, mesmo nas condições mais adversas. Nesse momento de perfeita comunhão, Laura pensou no longo caminho percorrido, na jovem que havia sido, na mulher que havia se tornado durante os anos de separação e na pessoa que era agora, junto a Horácio. Cada versão de si mesma havia sido necessária para chegar a este ponto. Cada experiência havia contribuído com algo valioso para quem agora podia contemplar o entardecer de sua vida com serenidade e gratidão. E enquanto as estrelas cintilavam no firmamento infinito do Arizona, Laura Maria Prado compreendeu que o tempo, aquele rio estranho que os havia separado durante décadas, finalmente os havia devolvido para onde pertenciam, um junto ao outro, nesta terra que haviam transformado com seu amor, neste lar que haviam construído não apenas com suas mãos, mas com seus corações. A rosa entre seus dedos, intensamente vermelha contra o fundo prateado da noite, era o lembrete perfeito de que a beleza mais autêntica,
muitas vezes surge dos lugares mais inesperados, e de que o amor verdadeiro, como as flores do deserto, pode permanecer adormecido sob a areia durante anos, esperando o momento perfeito para florescer em toda a sua glória.